Fala pessoal, começando aqui mais um podcast do Data Squad e dessa vez eu tenho um convidado mega especial. Eric, ou mais conhecido como Dev Eric, migrou de carreira faz pouquíssimo tempo. E ele vai falar um pouquinho sobre esse processo, um pouquinho da sua história e sobre como ele fez para se tornar programador em X tempo. Não vou falar quanto tempo aqui não, para deixar ele contar a história completa para vocês. Então, Eric, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui e fica à vontade para se apresentar para o pessoal. E aí, pessoal, nós vamos falar um pouco aqui sobre a minha história, um pouco sobre transição de carreira, programação, hábitos, disciplina, tudo que envolve toda essa minha trajetória aí. E tentar motivar um pouco vocês aí a correrem atrás dos seus objetivos. Muito legal. Acho que o Eric trouxe uma palavra-chave aqui, né? Que é objetivo, né? E desde que eu conheci o Eric, conheci ele através do canal do Mano Devin. Eu acho que é um canal que a galera conhece bastante. E agora ele está com um canal no YouTube, que está crescendo muito também. O Dev Eric tem um canal dele, onde ele fala sobre rotina, sobre programação, sobre estudos e uma série de outras coisas. Eric, como que surgiu a ideia do seu canal no YouTube? Como é que foi esse processo? Bom, como todo mundo que está começando na programação, fica no YouTube horas e horas pesquisando o conteúdo. Sim. E eu queria entender o que o programador fazia, como era a vida deles. E um dia eu entrei em um canal de um cara e que ele pegou o celular assim, bem simplesão, e falou: galera, eu vou começar agora a minha jornada na programação, vou gravar todos os dias que eu estudar e eu vou trazer para vocês toda a minha rotina e toda a minha história. E aí, imediatamente, eu fiquei tão alegre assim, entrei no canal do cara para ver a história dele, só que eu cheguei lá, só tinha aquele vídeo que eu tinha assistido. Aí eu, fui de 0 a 100 muito rápido. Aí eu tive a ideia com isso, eu falei, acho que eu consigo fazer isso. E eu não tinha noção do que viria pela frente. Mas foi assim que surgiu a ideia de criar o canal. Legal, legal. Você estava buscando, então, um conteúdo, buscando uma inspiração e falou, cara, já que não tem, eu vou ser a inspiração da galera. Muito legal. Verdade. Muito, muito legal. E assim, hoje você mora em Santa Catarina, mora em São José, mas você falou que você não foi sempre daqui, né? Não. Conta pra gente de onde você veio, né? Onde você morava. Conta pra gente, por favor. Bom, eu sou da Bahia, morava numa cidade chamada Camaçari, fica uns 40 quilômetros ali de Salvador. E a história é um pouco triste como eu vim parar aqui, mas é bem legal, porque faz parte da história e do motivo da transição de carreira. Legal. Eu já era casado, né, com minha esposa e eu estava 1 ano sem trabalhar. Então tava assim, a gente estava se virando como podia. Tava bem difícil a situação. E eu tinha uma moto, aí eu conhecia um amigo que morava aqui em Santa Catarina e a gente conversando, eu falei, cara, eu vou vender minha moto e eu vou para aí. E lá a gente tem nossa casa e tal. E todo mundo falava, como assim, vai para lá, morar de aluguel? Ninguém entendia, mas eu falei, não, eu vou para aí. A única coisa que eu perguntava para ele era tipo assim, aí eu consigo um emprego mais fácil do que aqui na Bahia? Ele falou que eu conseguia. E aí eu vim com minha esposa, a gente vendeu a moto, ajeitou algumas coisas lá e viemos para aqui. E com 2 semanas eu já estava trabalhando num lugar bem tóxico, assim, horrível de se trabalhar. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas eu ia trabalhar, tipo assim, na certeza e na confiança que eu ia sair dali para um lugar melhor. Legal. E com 3 meses eu saí dali e fui pro McDonald's. E aí é uma outra parte da história que a gente pode falar mais pra frente. Vamos falar sobre o McDonald's, hein? Vamos falar sobre o McDonald's. E você tinha quantos anos nessa época, Eric? 26. 26? 26. Era um garoto, Eu né? cheguei aqui... Ainda é um garoto, né? Em abril do ano passado, 2022. Abril de 2022. Nós estamos em dezembro de 2023. Então a gente tá falando aí de 1 ano e meio? 1 ano e meio, mais ou menos. Legal, cara, muito rápido. Coragem, né, cara? Acho que foi uma coragem muito grande. Eu também saí da minha cidade natal, assim, né? Eu sei como é um pouco esse processo, mas, cara, parabéns pela determinação, parabéns pela coragem. E eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que ter para muitas coisas, né, pessoal? Coragem, acreditar. Muita gente vai dizer que não, muita gente vai tentar te desestimular, né? Mas, cara, se você acredita em alguma coisa, vai para cima. E conta pra gente, como é que foi esse trabalho no McDonald's? Como é que você chegou até o McDonald's? Foi entrevista? Alguém te indicou? Como é que foi esse trabalho no McDonald's? Eu trabalhava nesse lugar que era horrível e sempre mandava currículo. E aí teve uma vez que uma mulher entrou em contato, mas ainda não era McDonald's, eles não falaram que era.
e pediu para eu fazer uma entrevista. Aí eu fui, fiz a entrevista. Depois que eu passei na entrevista, ela foi e falou que era no McDonald's e me fez a proposta. E aí eu aceitei na mesma hora, né? Porque, tipo, eu ia ganhar um pouco a mais do que no outro trabalho e era o McDonald's, né? Então, tipo assim... Empresa grande, né? Eu falei, não, quero ter a experiência. E aí eu fui... saí do outro emprego e fui trabalhar no Mac. E assim, o Mac foi o melhor emprego que eu trabalhei até hoje. Eu trabalhava lá como técnico de manutenção, então cuidava das máquinas, sorvete, chapa, tudo que envolve a parte ali de manutenção era minha responsabilidade. É aqui até no Shopping Continente aqui de São José. Pertinho aqui, legal. E aí eu trabalhei ali, o melhor lugar que eu já trabalhei era 15 minutos da minha casa, o salário mais alto que eu já ganhei também, e o lugar que eu menos trabalhei também, porque pelo fato de ser da manutenção, eu chegava, consertava minhas coisas e eu ficava de boa assim o resto do dia. E ali foi o momento que eu poderia falar assim, tô feito, entendeu? Vou ficar aqui. E poderia ficar, porque a galera assim de cargo gerencial, que era o meu também, tinha 20, 15 anos de empresa. Então não era o perfil deles demitirem. E ali eu tinha um lugar para poder ficar. E eu poderia ficar. Só que bateu um estalo assim na mente, porque eu só consegui um emprego lá, porque meu pai sempre ficava mandando eu estudar. E aí eu fiz um curso de técnico de eletrotécnica. Foi bem difícil assim, eu trabalhava, estudava, enfim. Quem nunca, né? Mas eu só consegui o emprego por conta desse curso. E aí eu falei, cara, se eu conseguir esse emprego que é bom por conta daquele curso, se eu estudar mais, eu posso conseguir algo melhor. Aí foi aí que eu comecei a pesquisar possíveis áreas, ainda não era programação, até eu achar a área da programação. E aí vem a outra parte da história também. Legal. Cara, o meu primeiro curso técnico, né? Eu fiz técnico em informática, mas o meu primeiro curso técnico foi eletromecânica. Então, eu fiz Senai na época. Sim. Era jovem aprendiz e tal. Mas eu reprovei numa matéria de hidráulica lá e fiquei meio agarrado lá e acabei não dando segmento. Mas isso é história para um outro podcast aí, a gente conta pro pessoal. Cara, muito legal a sua história, né? E assim, eu acho que, cara, trabalhar no McDonald's é uma experiência muito válida, né? É um aprendizado muito grande, né? Inclusive, não sei se é verdade, né? Mas tem um boato aí que as filhas do Barack Obama trabalharam no McDonald's. Você conhece essa história? Não sabia. O pessoal fala. Eu não sei se é verdade, não sei se é true, né? Mas assim, ele fala que falam que as filhas do Barack Obama chegaram a trabalhar no McDonald's para poder aprender a valorizar o dinheiro, tal, aquela coisa toda. Não sei se é verdade, pode ser fake news, tá, pessoal? Depois vocês confiram a história aí. E beleza, aí você chegou até a programação pesquisando, conhecendo, e como que você começou a estudar programação? Qual foi o primeiro passo que você deu? Cara, eu fui pro YouTube. O YouTube tem tudo, entendeu? E aí eu fui pro YouTube, ainda pesquisando sobre as áreas, achei a área da programação, depois uma amiga falou que um ex-namorado foi programador, e aí falou do salário, eu falei, como assim? Aí, né, a pessoa já fica logo pelo salário, né, a área da tecnologia. E aí eu fui buscar, cara, eu queria saber com o que eles trabalhavam, porque é muito vago, assim, falar, programador. Uma tela preta, um nome de número colorido, e eu queria entender mais sobre isso. A programação é uma área muito abrangente, né? Sim. Quando a gente fala programação, programador, cara, dá para ser programador de várias formas diferentes, né? Então, com certeza. Isso é legal. E assim, você falou que começou a aprender pro YouTube, mas você já tinha um setup? Como que era assim a sua organização? Você já tinha uma máquina? Como que era? Conta pra gente. Eu sei que tem história por aí. Tem. Eu tinha um notebook que eu troquei ele... Tem 2 semanas, um notebook de 7 anos, era um Samsung i5 e a tela não funcionava. E aí, cara, tinha uma TV de acho que era 25 polegadas, bem antiga na nossa casa. Aí eu usava o notebook ali e aí comecei a estudar daquele jeito. Legal. Os primeiros vídeos do meu canal ainda é aquela TV, é uma cor bem amarela assim, eu colocava ela numa cômoda que tinha assim na nossa casa, no quarto. E ali eu comecei a estudar. Comecei a ir pelo YouTube, o famoso curso em vídeo, um canal que tem do Gustavo Guanabara. Comecei a aprender ali aos poucos, isso em dezembro do ano passado. E voltando um pouco à história do canal, a partir do primeiro dia que eu comecei a estudar, eu já comecei a anotar, a documentar. E de lá, dezembro de 2022 até hoje, dezembro de 2023, toda semana eu posto um vídeo resumindo como foi
a minha semana de estudo. Antes era só estudo. Na segunda eu aprendi isso. Eu achei isso aqui interessante. Isso aqui foi muito difícil. Então eu sempre resumi. E aí depois eu comecei a trabalhar e eu comecei a resumir as coisas também do trabalho. E aí o canal tá aí já tem 1 ano já. Que legal. E onde você aprendeu essa técnica de resumo? Foi uma coisa que veio da sua cabeça? Você já tinha visto em algum lugar? Como que foi isso? Eu sempre fui, assim, muito de organizar as coisas, entendeu? Ter as coisas um pouco sistemático, assim. Eu sempre fui assim. Então, eu comecei a estudar, eu precisava anotar para mim poder ver que eu tinha entendido. E aí, eu comecei a anotar também as coisas que eu estudava. Eu falei, isso aqui já dá um roteiro do vídeo. Então, quando eu ia gravar o vídeo da semana, já estava tudo ali. Então, até hoje, eu sempre anoto as coisas que eu faço. E agora, como é mais intencional as coisas do canal, né? Então, eu falo, isso aqui é interessante eu compartilhar com a galera. Então, já vou, anoto, já deixo tudo muito bem organizado ali. Muito legal, muito legal. E aí você falou assim, cara, tem live ali toda semana, todo dia? Todo dia. Todo dia? Qual que é o horário dessas lives? 5 horas da manhã. 5 horas. Aí, galera, quer aprender programação, tem que madrugar, hein? Me conta um pouco dessa rotina, né? Eu sei que não tem a ver com aquele lance do Clube das 5. Não é essa parada não, galera. É outra coisa. Mas me conta um pouquinho dessa rotina sua. Você acorda às 5, pratica esporte, você acorda às 5, estuda. Eu sei que você tem uma rotina muito bem organizada. Compartilha um pouquinho pra gente de como é essa rotina. Começou assim, eu acordava às 6 e 7 me arrumava para ir pro trabalho. Então, eu sou cristão, né? Então eu tirava assim 1 hora do meu dia para poder estudar as coisas relacionadas à espiritualidade, né? Bíblia e tal. E aí era de 6 até 7. E aí é pro MEC. Aí eu precisei estudar. Aí eu falei, preciso acordar mais cedo porque não vai dar para estudar. Aí eu passei a acordar às 5. E aí depois eu vi que ainda não tava dando, entendeu? Eu precisava de mais tempo. Aí eu passei a acordar 4. Aí já tem 1 ano que eu acordo todo dia, menos sábado, né? Que eu dou uma descansadão no sábado. Mas todo dia já tem 1 ano que eu acordo 4 horas da manhã. E aí, um bom tempo foi ali de 4 horas até 5. Na verdade, até hoje, de 4 até 5 é a parte ali da vida espiritual. E de 5 até 7 era estudos da faculdade ou da programação. E aí depois eu ia para o MEC. Aí quando eu saí do MEC, agora na minha nova rotina, eu estudo de 5 até 8, as coisas relacionadas a tecnologias, né? E aí já tem uns 200, sei lá, 200 e... Não lembro agora, mas tem um númerozinho na live lá, mas é mais de 200. Que eu faço live no YouTube, live de estúdio comigo, né? Eu abro ali, deixo minha câmera, coloco um cronômetrozinho, a galera entra e o pessoal me dá bastante feedback porque a galera não consegue estudar muito tempo, nem manter uma frequência. E aí, pelo fato de ter a live e eles saberem que eu vou estar ali, aí eles entram e começam a estudar. Olha, então, eu comecei a fazer isso realmente para poder motivar o pessoal, entendeu? Porque eu já estava com o hábito de estudar formado. E aí eu queria parar um tempo desse aí, mas o pessoal pedindo para não parar e tal, aí eu tô continuando até hoje. Então, todos os dias, de 5 até 8 horas da manhã, tô ali no YouTube sem falar nada, só programando, estudando. Legal, cara, muito legal mesmo. E teve alguém que te inspirou a fazer isso? Teve alguém que você olha assim e fala, cara, foi um exemplo pra mim? Talvez um Paulo Musi da vida que fazia live lá na bicicletinha. Eu gosto muito do Paulo Musi, eu acho que é um cara que é um exemplo de disciplina muito grande, né? Cara, o Paulo fez quantas lives na bicicletinha? 400, mais de um ano. Mais de um ano, né, dia. cara? Então, constância, né? É um cara muito constante. Teve alguém que foi esse exemplo pra você, Eric? Ele foi um exemplo, porque eu não acompanho ele, mas eu ouvi um dia ele falando que iria fazer durante 1 ano, todos os dias. E ele estava falando os motivos dele e tal, e eu achei aquilo ali muito interessante. Aí eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso aí também. Legal, aí eu comecei, cara. Entendeu? Então, meio que ele teve uma influência também nessa questão. A constância é muito importante, né? A constância, às vezes, vale mais do que uma intensidade muito grande, né? Com certeza. Eu vejo muita gente que começa a estudar, e aí talvez isso seja um conselho para quem está começando a estudar tecnologia, né? Começa a estudar e aí vira a noite estudando, Cara, não é a melhor maneira, né? Pode ser que funcione para uma pessoa ou outra, né? Uma pessoa que tem hábitos noturnos, né? Mas o sono é muito importante para o aprendizado, né? Tem uma rotina e tudo mais. E aí, beleza. Trabalhou no McDonald's, saiu, foi trabalhar direto com programação. Conta pra gente dessa transição, da sua saída do Mac para o primeiro trabalho com programação. Como é que foi o seu sentimento ali? Como foi esse processo, Eric? Eu comecei a estudar em dezembro, né? E já criando conteúdo. E quando foi ali
em março, não lembro agora, mas 5 meses, de dezembro para frente, que eu estou um pouco meio nervoso agora, mas 5 meses eu consegui minha primeira oportunidade. Tem um vídeo no canal explicando mais detalhes, mas eu participava de um grupo de lógica de programação e lá o pessoal postou uma vaga. E os requisitos, eu não tinha nenhum dos requisitos. Aí eu falei, não tenho nada a perder. Aí eu mandei o currículo mesmo assim. E aí fizeram uma entrevista comigo, perguntaram o que eu sabia. E, tipo, não sabia praticamente nada, porque eu estava há pouco tempo estudando. Mas o pessoal viu em mim algo que iria valer a pena eles investir o tempo deles para poder, pelo menos, me orientar. Não que eles iriam me ensinar, mas assim, eles falaram assim, ó, estuda isso, estuda aquilo. E aí eu me virava. Então eles fizeram um teste, pediram para eu estudar uma tecnologia, era JavaScript no tempo, e eu estudei, aprendi o que eles queriam que eu aprendesse, e depois eles falaram, não, vamos te contratar. E aí me contrataram. A proposta inicial era ser o dia inteiro, só que era estagiário. É uma startup, né? Então, startup, assim, tem suas regras, né? E aí era o dia inteiro e eu não conseguia sair do Mac ainda, porque era menos da metade do que o salário do Mac. Então, eu não conseguia sair. Eu falei para eles, não consigo largar meu emprego agora, do modo de aluguel e tal. Eu estou começando a construir minha vida agora. E mesmo assim, eles entenderam, quiseram me aproveitar e eu consegui ficar com eles ali 3 horas por dia. E aí que começou a rotina, né? A rotina meio maluca começou aí, porque todo dia acordando 4 horas da manhã, estudando, McDonald's, chegava em casa às 6 e 6h30 começava a trabalhar com eles ali. E aí eu começava a trabalhar até 9, 9h30 no máximo. E aí foi essa rotina durante mais 4 meses, até chegar agora em outubro, até chegar agora em outubro, e eu consegui pedir demissão do Mac para poder trabalhar com eles ali tempo integral. Aí agora eu sou programador back-end aí de tempo integral. Então foi essa, em resumo, né? Foi essa rotina aí. Muito legal. E uma coisa muito importante de falar é que, assim, desde que eu entrei na faculdade, decidi fazer faculdade, eu sabia que o salário que eu iria receber não iria ser o mesmo que eu já recebia na minha antiga profissão. Porque eu sempre trabalhei com elétrica, então eu já tinha uma experiência. Então, quem está fazendo a migração tem que ter essa consciência também, que talvez você vai entrar na área da tecnologia e os salários são bem legais, mas no começo você vai ser um iniciante. Você vai ganhar menos ou igual, no máximo igual, né? Isso. Então, assim, tem que ter essa realidade. Então, desde o tempo que eu falei assim, vou migrar, eu comecei a reduzir o meu custo. Então, comecei a reduzir, tentar viver ali com o mínimo que eu precisava. E a gente foi se privando de muita coisa e deu certo. Porque quando chegou no momento, assim, o pessoal da empresa tá falando, cara, a gente precisa de você o dia todo. E o Mac também não queria me demitir, então eu tive que pedir demissão do Mac, entendeu? Então eu perdi direitos, várias coisas que a pessoa perde quando pede demissão, mas eu pedi demissão porque eu também estava confiante de que o dinheiro que eu tinha, se desse alguma coisa de errado, eu iria conseguir me manter mais um tempo. Você fez uma reserva de emergências e tudo mais. Então isso é muito importante, para que você consiga aproveitar a oportunidade que aparecer. Isso aí fica mais um conselho, né, de outros que a gente teve aqui, né? Educação financeira, né? Sim. Viver ali um degrauzinho abaixo, 2 degrauzinhos abaixo, até mesmo para poder aproveitar as oportunidades, né? Cara, muito legal. Eu acho que para um rapaz da sua idade, não que eu seja muito mais velho, galera, eu sou novo ainda. Cara, é um nível de consciência diferente, Eric, assim, de verdade. Não sei se você consegue ver isso dentro do seu meio, assim, dos seus amigos, mas eu vejo que você está com um nível de consciência muito legal, muito maduro, muito bacana. E voltando um pouco ali para a programação, qual que você acha que foi o maior desafio, assim, nessa sua transição? Teve alguma coisa que você pegou e falou assim, cara, isso é desafiador, isso foi um problema? Teve alguma coisa assim que foi bem impactante? Eu acho que todos os dias tem algo bem difícil assim, entendeu? Porque tudo que você vai aprender novo é difícil, tem uma resistência. Claro. Então, quando eu comecei de fato a aprender uma linguagem de programação, que foi o JavaScript, era extremamente complicado, extremamente difícil, e eu não entendia as coisas, eu falava, cara, não vai dar, não vou conseguir. Mas assim, em nenhum momento eu parei, entendeu? Eu tinha aquela sensação de que estava difícil, mas eu fingia que nem não estava acontecendo nada. Continuava mesmo assim. Continuei tocando o barco e fui estudando. E quando eu sentei para poder apresentar para os caras e tal, as coisas que eu tinha aprendido, os caras falaram,
é isso aí, vamos trabalhar. Então, assim, tudo vai ser difícil e você vai achar que você não está aprendendo ou algo do tipo, e isso faz parte de todo o processo, você tem que passar por isso aí. Até hoje eu passo, todo mundo que trabalha com tecnologia e vai aprender algo novo na tecnologia vai passar também, lógico que em um nível assim mais reduzido pelo fato da experiência que a pessoa já vai ter, mas sempre vai ser difícil estudar algumas tecnologias, mas você não pode parar. Eu sempre tive na minha mente, cara, se eu continuar aqui, uma hora isso aqui vai ficar fácil, entendeu? Igual foi para acordar 4 horas da manhã. O pessoal olha e acha que eu sempre fui assim, mas não. Foi difícil também, entendeu? Hoje é fácil, porque eu já tenho mais de 1 ano fazendo isso. Então, se você não desistir, vai dar certo, entendeu? E se acostumar também, né? Eu acho que hoje se fala muito sobre você se acostumar com o difícil, né? Sim. Lidar com o difícil, né? A vida é difícil, né? Com certeza. Não tem como, né? Então, assim, eu acho que muitas vezes a gente acaba ficando... Eu não sei se a palavra é mimado, sabe, Eric? A gente quer, cara, o fácil, o confortável. Cara, se a gente for pro lado do desconforto, né? O resultado, ele vem, né? Melhor. Ele vem. É claro, né? Não necessariamente você tem que viver no desconforto a vida inteira, né? Ambientes tóxicos. Vai procurar sempre o sofrimento, né? Não tô falando aqui para você se manter num ambiente tóxico e tudo mais, mas assim, cara, estudar, acordar cedo, né? Muito interessante. Eu acho que isso é um foco. E assim, tem alguém que você segue que te inspira nessa questão de rotina, nessa questão de constância, além do Paulo Musi, alguma metodologia que você segue? Como que você chegou, né, a esse, vamos colocar assim, esse setup produtivo? Teve alguém que te motivou? Não tem ninguém que me motivou. Foi mais assim da necessidade mesmo. E porque assim, eu comecei a estudar e aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma faculdade, porque lá na frente, se eu precisar, um exemplo, quero ir para fora do país, a faculdade vai ser um ponto positivo. Às vezes também para conseguir uma oportunidade, vai ser um ponto a mais positivo. Eu falei, não, vou fazer. Aí eu comecei a fazer engenharia de software. E aí faltavam umas 2 semanas para começar a faculdade. E eu nunca tinha feito faculdade, né? Nenhuma. E aí eu já tinha um canal no YouTube, já tinha um Instagram, já estava estudando, já tinha McDonald's, já tinha tipo coisa da igreja, já tinha você ser esposo, ter casa para poder, era muita coisa. Eu falei, não vou conseguir dar conta. Eu falei, mas se eu conseguir me organizar e ter disciplina, eu vou conseguir. Então eu fui estudar. E aí eu comecei a estudar de várias formas, buscando sobre hábitos, sobre você deixar as coisas do dia mais fáceis, que você falou, de você se acostumar com o difícil. Então eu fui buscar isso, né? E eu comecei a ler um pouco, eu comecei a assistir vários vídeos, aí eu comecei a aprender também sobre um sistema para você se gerenciar. Então eu fui pro Notion, tem vários, né? Mas eu decidi ir pro Notion. E ali eu comecei a montar algumas coisas, porque se você tem um sistema, facilita demais. Porque você tira as coisas da sua mente e você confia que está tudo ali. Então, se você configurar certinho, vai dar certo. Então, muitas das vezes, a minha única obrigação era só acordar, porque eu sabia que o que eu precisava estudar já estaria ali para mim naquele dia. O que eu precisava fazer já estaria ali para mim naquele dia. Também questão de agendas e tal. Então, eu fui pro Notion e me especializei, assim, não... especializei, né? Mas eu busquei conhecimento para que eu conseguisse criar algumas coisas que facilitassem o meu processo. Tanto que eu posto alguns vlogs e a galera sempre me pedia para compartilhar templates e tal. E eu nunca compartilhei porque eu não acho muito justo isso, porque eu dediquei 3 meses assim da minha vida aprendendo sobre isso e o pessoal acha que é muito fácil. E aí, então, de tanto o pessoal pedir o sistema, eu falei, eu vou criar um e vou melhorar. E aí eu otimizei, deixei mais simples. Para as pessoas que não entendem, eu falei, vou colocar um valor. Aí eu coloquei um valor e mais de 80 pessoas acabaram comprando. Eu fiquei bem feliz, que é a primeira coisa assim que eu vendo na internet e deu muito certo. E tipo assim, é para a galera usar, para a galera ver que com disciplina, você tendo um objetivo, disciplina, organização, você consegue alcançar os seus objetivos. Então, às vezes não é só você querer fazer, você também tem que buscar a melhor forma de fazer. Isso foi muito importante assim nessa minha trajetória. Não é sair fazendo, né? De qualquer jeito. Tem que ter um caminho, tem que ter alguma coisa, né? Muito legal mesmo. E assim, hoje, Dev, como que a gente... Aí, assim, uma dica para quem tá assistindo, né? Eu sei que vai ter muitos
muitas pessoas que já são de TI aqui, mas também tem pessoas que querem entrar no mundo da programação. Como que o pessoal faz para te acompanhar? Tem o seu YouTube, que é Dev Eric. O que mais que você tem de rede assim para o pessoal? Vou deixar na descrição, mas gostaria que você comentasse também para o pessoal. Tem o canal no YouTube, que é Dev Eric. No Instagram também é Dev Eric. E no Instagram é bem legal porque eu sempre, todos os dias, tem uma foto lá do meu monitor com o horário que eu acordei. Sempre vai ter lá 4 horas. Isso é bom também porque ajuda as pessoas, né? Tem uma galera que fala assim, pô, eu vou levantar porque eu sei que ele já levantou, entendeu? Então, a gente tá criando uma comunidade bem legal, assim, entendeu? Legal. Não questão de, super produtivo e tal, mas só de você correr atrás das suas coisas mesmo, não chega a ser bitolado, né? Não chega a ser aquela coisa, tipo, virar uma mania, né? E eu sempre falo, assim, eu acordo esse horário, mas eu também tenho meu horário pra dormir, entendeu? Então, tipo assim, dá 9 horas, eu já tô... Já me preparando, já tô ali já nas últimas para poder dormir. Porque Entendi. Se eu dormir pouco, vai dar ruim no outro dia. No outro dia você acorda mal. Então, galera, ó, já dá um like nesse vídeo aí, já curte, compartilha, porque assim, ó, são quase 8 da noite e o Eric veio aqui conversar com a gente. Então, assim, ó, valoriza a presença do homem aí. Cara, muito legal. E assim, agora eu queria levar o nosso bate-papo, a gente falou um pouco da parte técnica... e assim, queria que você compartilhasse, é claro, sem entrar em muitos detalhes, assim, cara, o que mudou na sua vida pessoal nesse último ano, né? O que impactou você, assim, pessoalmente, que você sentiu como pessoa? Porque, assim, a mudança técnica, a gente é notável que você conseguiu evoluir, que você conseguiu sua primeira vaga e tudo mais. Mas, assim, eu imagino que essa rotina, que todas essas mudanças, a mudança de estado, mudou também o seu âmbito pessoal, né? Como que foi isso para você, Eric? O que você acha que mais mudou? Você tem alguma coisa que você gostaria de comentar? Eu acho que a principal coisa é a família, né? Porque eu sempre morei perto de mãe, pai, irmãos, minha esposa também. E a gente largou tudo lá e veio para cá. Mas a gente hoje se sente bem feliz porque a gente batalha muito e algumas vezes a gente já conseguiu ajudar nossos familiares financeiramente. Que legal. Então, como eu falei no começo, a gente saiu de lá 1 ano sem trabalhar, entendeu? Então, meio que eu era ajudado às vezes pela minha mãe e hoje eu já consigo retribuir. Então, para mim, isso foi a melhor coisa que aconteceu porque é uma motivação para eu continuar estudando, me dedicando e conseguir proporcionar uma melhora para eles. Inclusive, meu irmão tá querendo estudar agora, eu tô inserindo ele na tecnologia também, já falei para ele começar a faculdade de ADS, ele vai começar. Então, são coisas que, tipo assim, não se paga, porque eu tenho uma rotina, sou organizado e coisa e tal, e isso acaba influenciando também as pessoas que acompanham, né, e a nossa família também. Porque a minha mãe, por exemplo, eu comecei a correr, né, agora, porque eu fui pro home office e falei, eu preciso me mexer. No Mac, pelo menos, eu andava bastante. E home office não dá nem pra fazer nada, assim. Você tá em casa, você trabalha sentado. Escritório já tem essa rotina, né? Eu comecei a correr. Depois que eu comecei a correr, minha mãe também começou a, pelo menos, caminhar. E isso é muito legal, entendeu? Fora essas coisas, assim, da família, acho que a valorização do tempo, pra mim, foi excepcional, assim. Porque... Mac, trabalhando na programação com 2 empregos, tendo que dormir ali regrado, domingo estudando, eu comecei a valorizar qualquer minuto, assim, principalmente assim com a minha esposa, porque é uma rotina muito maluca que eu tinha antes, agora tá mais tranquilo. Então, hoje a gente troca uma ideia, já consegue conversar mais, não precisa ficar tão correndo assim atrás das coisas. E eu poderia ficar, porque eu tenho plena certeza assim, que se eu me dedicar mais, as coisas vão vir numa velocidade mais rápida. Só que não dá para equilibrar as coisas, entendeu? A gente já conseguiu chegar num lugar, pelo menos assim, um pouco seguro pro da onde que a gente saiu. Então agora vamos caminhar junto. Então hoje a gente meio que faz questão de pelo menos trocar uma ideia legal ali, dar uma atenção. Eu pergunto como é que foi o trabalho dela, ela pergunta como é que foi o meu. Então, acho que isso é muito importante também, a parte do tempo. Então, porque muitas das vezes a gente tá perto, mas você tá numa rede social, a pessoa tá na outra, e não tem um diálogo, entendeu? Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade com quem a gente gosta, né? Cara, muito legal mesmo. E assim... notei que você é muito família, né? Muito ligado à família, isso é muito importante, né? Você pensa, talvez, os seus pais virem para cá no futuro?
Você acha que é possível? Ou você acha que não sabe ainda? Eu acho que vai ser difícil, assim, de morar, entendeu? Mas passear, sim. Mas passear, a gente já vai fazer 2 anos aqui. Eu queria muito ir lá agora no final do ano, mas não deu. Mas ali para março, por aí, eu quero trazer minha mãe pelo menos para cá, entendeu? Para ela ficar aqui, não sei, 1 mês. Ela vai decidir quanto tempo que ela vai querer ficar por aqui. Também não dá para ficar muito tempo também, que a gente mora num lugar muito apertado, mas eu quero trazer ela, entendeu? Porque ela nunca saiu da Bahia, entendeu? A gente também nunca tinha... Quer dizer, eu já tinha saído, mas a minha esposa nunca tinha. Então é bom pra gente ver, conhecer outros lugares e também a gente tá morrendo de saudade, né? Imagino. Eu também falo com meus irmãos pra eles virem, entendeu? Porque... Pra conhecer, pelo menos. Vocês são quantos irmãos, Eric? Eu tenho um irmão e uma irmã. Legal. Mais velhos, mais novos? Eu sou o mais velho, velho. Depois vem meu irmão, tem 21 e minha irmã tem 20 já. Legal. Então é o exemplo lá da família, né? Tentando. Legal. Eu sou caçula da minha família, né? Mas também tento ajudar no que eu posso, nos conselhos, né? É bom. E legal, cara. Essa coisa de tempo de qualidade, eu acho que é um ponto que a gente acaba explorando pouco, sabe? Cara, às vezes a gente tem nossos pais presentes ali e a gente troca o tempo com os nossos pais por uma rede social, como você comentou, né? Ou por um game ou alguma coisa, né? E assim, não tô dizendo que a gente não deva, né? Cara, todo mundo pode ter sua rede social, todo mundo pode gostar do seu game ali, mas aproveitar a família também, né? Curtir a família é bastante importante. Olhando para a sua história, queria falar um pouco sobre perspectiva. Eu acho que uma das coisas que você talvez mais tenha mudado com isso tudo que você tem falado é a sua perspectiva, né? Porque hoje você tem uma perspectiva no mundo de tecnologia, sim, que é um universo imenso. Muito não estou dizendo que no Mac não teria, não estou dizendo que em outras profissões não teria, mas o mundo da tecnologia hoje é um leque imenso, né? Você consegue ver isso também, Eric, essa questão de perspectiva? Hoje você tem uma perspectiva muito maior do que você tinha talvez 1 ano atrás. Você consegue visualizar isso? Com certeza. Inclusive, eu já tô migrando de novo, mas agora é dentro da tecnologia, né? Porque eu trabalho com back-end e eu quero mudar para mobile, né? Vou trabalhar ali com Android. Eu comecei a estudar, ninguém sabe ainda, tô falando a primeira vez aqui. Opa, ó, spoiler, hein? Não vai fazer spoiler aí. Eu comecei a estudar... Põe na tela aí, editor. Comecei a estudar essa semana uma nova tecnologia, então eu vou fazer outra migração, mas assim, foi muita pesquisa de mercado, salário, concorrência, vaga para iniciante, e eu fiz bastante porque eu vi que seria interessante eu migrar, porque a tecnologia que eu trabalho atualmente tem muita concorrência, porque se vendeu muito isso na pandemia, entendeu? Que era mais fácil de entrar e tal. Então, meio que o salário está reduzindo por conta da concorrência, e aí tem muita gente... Oferta e demanda, né? Muita gente e o salário acaba baixando, normal, legal. Então, eu falei, cara, eu vou mudar. E é um risco, porque é meio que eu estou começando de novo, vamos se dizer assim, né? Eu já tenho uma experiência... E eu vou levar comigo essa experiência também, mas é como se eu fosse aprender um exemplo. Eu não sei falar inglês, mas é como se fosse aprender inglês, entendeu? Aí depois uma nova língua, isso, depois que você aprende inglês, fala, não, agora eu vou aprender espanhol. Então você vai sempre estar começando... Você já tem o mecanismo ali ativado, você vai adaptar. Legal, muito legal. Você falou então de mobile e tal, aprender uma outra tecnologia. Para quem está começando hoje na área, você recomendaria aprender o quê? Lógica, algoritmo... Qual que seria o primeiro passo? Porque eu vejo muita gente perdida nesse meio tempo ainda, né? E eu fui um dos perdidos também, porque eu procurava muito conteúdo e o pessoal sempre falava assim, HTML, CSS. E até se conseguia um emprego com isso e um pouco ali do JavaScript, né? No tempo da pandemia. Só que os vídeos ainda estão aí, né? Porque a internet ela vai ficar aí, os vídeos vão ficar aí. Mas mudou isso. Não se consegue mais emprego só com isso. É muito difícil, né? HTML e CSS é muito... Não vou dizer que é muito básico, porque dá para ser complexo, sim, mas precisa saber mais coisa, né? Um framework, talvez, né? Não é fácil, não estou dizendo que vai ser fácil você estudar isso. Mas não é só isso, entendeu? Então, eu recomendo para todo mundo, inclusive para o meu irmão, que ele está começando a estudar agora, começar com lógica de programação.
algoritmo, vai fazer desafios, vai aprender como é que funciona, como é que você consegue lidar com os problemas e tentar criar um código para poder resolver aquilo. Muito Porque legal. aquilo ali vai dizer se você vai gostar ou não de trabalhar. E mesmo se você for, vou ser front-end, que eu vou trabalhar com tela, mudando cor de coisa, essas coisas assim. Mas o raciocínio você precisa ter. Porque a lógica, ela existe para tudo. Você falou para mim que você utiliza a lógica. Opa, com certeza. Então, eu falei com o meu irmão, vai para a lógica. E eu tava, na verdade, testando ele. Eu falei, se ele passar daqui, acho que dá para ele um pouco mais para frente. Dá pra fazer. Legal. Eu trabalho com dados, né? Minha profissão é um pouco diferente. Mas, assim, a base da programação, que eu fiz técnico em informática e depois fiz sistemas de informação, que hoje eu acho que é parecido com ADS, né? E assim, hoje eu não sou um programador, mas eu uso programação todos os dias praticamente, né? De uma forma ou de outra, a base de programação ajuda a gente em muitas coisas, cara, é incrível. Agora, passando para um outro tópico, né? Eu queria falar um pouco sobre as conquistas que você teve até agora, né? Assim, lógico, teve a conquista do trabalho, teve a conquista talvez de mudar de casa. Compartilha com o pessoal um pouquinho, né, cara, nesse um ano, o que você conquistou, o que você gostaria de compartilhar com a gente, assim, cara, olha, conquistei isso, sei que você comprou uma máquina legal agora para você, compartilha um pouco com a gente, tipo assim, cara, o que você conquistou nesse um ano, assim, e que você diz pro pessoal assim, galera, é possível conquistar, é possível fazer. Compartilha um pouquinho com a gente. No começo eu falei onde eu estudava, um computador, tela quebrada, uma TV, enfim. Ficava com dor de cabeça só de olhar para aquela TV. Então, poucos meses depois, ainda não estava na programação, ainda no Mac, mas já com a mentalidade de preservar o recurso, né, o dinheiro, eu consegui comprar um monitor, que é o que eu uso até agora. É um de 24 polegadas. Mas, assim, eu consegui comprar porque eu estava juntando dinheiro para poder comprar. E, assim, eu tô falando isso, mas sempre se lembre que eu vim e eu não estava trabalhando durante um ano. Então, cada conquista foi muito suada e eu dou muito valor. Então, hoje eu tenho um setup que é onde eu passo o meu dia inteiro. Então, existe ali uma mesa, existe um monitor, existe um teclado, existe um mouse, existe... assim, o básico, mas é dali que agora eu estou conseguindo tirar o meu sustento. E há um ano atrás eu não tinha nada disso. E eu troquei de máquina agora. Eu fui para um Ryzen... Não vou lembrar porque eu trabalho com tecnologia, mas eu sou muito ruim de gravar as coisas. Depois entendeu? A gente põe o link da máquina aí, fica tranquilo. Mas, assim, eu saí de 8 GB de RAM para 12, então as coisas que assim, eu achava que eu nunca ia conseguir ter SSD bem superior ao que eu tinha. E eu conquistei, foi rápido a conquista, entendeu? Um ano é pouquíssimo tempo, foi, né? Foi muito rápido a conquista. E assim, eu sempre tive moto, né? Fiz 18 anos, eu sempre tive moto. De lá pra cá, vendi a moto pra vir pra aqui pra Santa Catarina. E chegando aqui, eu falando, cara, preciso de uma moto. E tava buscando ter a moto. Mas eu acho que isso, o que eu vou falar daqui pra frente é o mais importante. A mentalidade mudou um pouco. Porque hoje a gente tem até o valor para ter a moto, mas a gente não quer ter a moto. Olha que a gente prefere dormir tranquilo, ter a nossa reserva de emergência ali formada e começar a pensar mais em investir, em preservar mais os recursos. É porque assim... Quem passa um tempo sem ter, tem uma hora que você começa a segurar, aperta, né? Com certeza. Então, eu acho que isso para mim é o mais valioso, assim. A maior conquista é esse aprendizado. A maior conquista é esse aprendizado. Legal. E eu acho que isso é um conselho também, cara, pra galera de TI. Porque assim, vou abrir uma coisa aqui, né? Eu ensino pessoas a trabalhar com tecnologia, né? E eu vi muita gente fazer essa transição, começar a ganhar bem, começar a ganhar dinheiro... E não conseguia poupar, Eric. Tipo assim, a galera saía de 2.000, ia ganhar 5, ia ganhar 6, ia ganhar 10, ia ganhar 20. Mas mesmo assim não sobrava dinheiro. Eu vi isso acontecer, sabe? E de certa forma isso aconteceu comigo também. Porque, cara, eu também saí de uma cidade do interior e tal. Eu vivi essa jornada. Então, cara, esse aprendizado de educação financeira, cara, isso é um negócio que vale demais, né? Vale demais. E nós de tecnologia, na verdade todo mundo, pessoal, precisa pensar nisso de uma série, independente da sua área, tá? Cara, se você é da área da saúde, da área administrativa,
da área de tecnologia, cara, aprenda educação financeira, mesmo que minimamente. Você não precisa sair daqui um investidor, um trader, não é nada disso. Eu entendo super básico. Mas, assim, uma coisa que é muito importante, o porquê também que, um exemplo, não quero comprar moto, prefiro ter o dinheiro ali, é porque eu demorei muito para sair do MEC, porque eu não tinha como me manter. Então, o dinheiro estava envolvido, entendeu? Então, se eu já tivesse antes, eu teria migrado mais rápido. Eu não precisaria estar trabalhando em 2 lugares por tanto tempo, porque foi muito puxado toda essa rotina. Então, às vezes, você que está ouvindo aí, você está num emprego que você não gosta, você está também numa rotina que você não gosta, e o dinheiro é o que está te prendendo aí. Então, assim, é importante ter essa noção, entendeu? Porque mais na frente, talvez você tenha oportunidades e você não vai poder aceitar por conta do dinheiro. De certa forma, poupar dinheiro te traz liberdade, né? Com certeza. Te dá o poder de escolher, de falar, não, aqui eu não quero. Inclusive, outra coisa interessante, eu migrei, aí eu já estava trabalhando, tempo integral, como programador, e apareceu outra proposta. Olha, só que era em outra startup. E o cara queria que eu trabalhasse tempo integral, só que ele falou, eu sei que você não vai sair, porque você começou aí agora, mas vem pra cá trabalhar comigo umas 2 horas, 3 horas por dia. E ele me fez a proposta, eu falei o valor, ele já tinha aceitado, e eu também já estava quase para aceitar. Mas aí eu comecei a refletir e pensei, eu vou começar a viver uma vida maluca de novo, porque eu ainda tô fazendo faculdade, tem todas as obrigações e, vou trabalhar em 12 lugares de novo. Só que agora era como programador, né? E talvez fosse menos puxado. Mas eu falei com ele assim, cara, eu não vou aceitar. Por agora, pelo menos. Porque eu não sei se eu vou dar conta, entendeu? Então, assim, se eu, por exemplo, tivesse muito no limite ali de grana, eu não tenho muita grana, galera. Não vão achando que tá tudo bem, que não tá tão bem assim. Mas tá bem melhor do que já foi. Então eu recusei. Então, se eu ficasse vivendo sempre no limite, hoje eu estava trabalhando em 2 lugares, talvez não poderia estar aqui hoje, porque agora eu ia ter que estar trabalhando. Não ia poder estar estudando. Não ia poder estar estudando, talvez. Se dedicar menos à família. O canal no YouTube ia estar com qualidade pior. Então, tudo isso envolve você conseguir escolher as coisas que você quer fazer, entendeu? Uhum. Cara, eu acho que a gente pode tirar uma grande lição disso que você está falando, sabia, Eric? Que assim, talvez menos agora seja mais no futuro. Com certeza. Talvez você dá um passo atrás, né? Eu lembro que você comentou que ganha menos que o Mac e tal. Cara, menos em alguns momentos da nossa vida vão significar mais no futuro, né? A gente não precisa ficar nessa corrida maluca de mais. Às vezes um pouco menos agora vai ser o que vai te garantir muito mais no futuro, né? E aí quando a gente fala de muito mais, a gente não está falando só de grana, a gente está falando de saúde mental, de qualidade de vida, de outros aspectos que muitas vezes a gente não olha, né? Confesso que eu fui muito assim, olhei muito para a grana durante muito tempo, sabe? E eu acho que é natural, né? De quem não teve grana, falar assim, não, preciso fazer dinheiro. Eu também já fui assim. Preciso fazer dinheiro, né? Preciso ganhar dinheiro. Mas a gente vai aprendendo ao tempo que, assim, é lógico, não dá para dizer aqui que, cara, mais dinheiro traz mais felicidade, porque eu ainda não fui milionário, quem sabe um dia. Mas, assim, você começa a perceber que chega num nível que a diferença de grana já não muda mais o seu estilo de vida, por exemplo. Sim. Cara, o cara que sai de 5 para 7, a vida dele não muda tanto. E talvez de 5 para 7 ele vai ter que trabalhar o dobro. Não é proporcional, né? Entendeu? Então, assim, essa maturidade, cara, demora para chegar. Porque muitas vezes a gente vai pelo salário. Por exemplo, cara, hoje eu sou programador. E aconteceu isso comigo, tá? Cara, ganho 5 mil, por exemplo. Já era programador pleno, tal. Saí para uma empresa para ganhar 7, mas, cara, era um ambiente terrível. Era uma galera que não se ajudava, era uma galera que... Cara, esses R$2.000 valeu a pena? Não. Porque às vezes ganhando 5, você vai aprender tanto ali, tanto, que daqui 2, 3 anos você vai ter a oportunidade de ganhar muito mais na mesma empresa, às vezes com os mesmos colegas, né? Então isso é muito valioso, sabe, Eric? Eu acho que essa maturidade é importante. Cara, queria que você também usasse esse espaço para agradecer as pessoas que você gosta, que você ama. Você já falou da sua família, da sua esposa que está aqui acompanhando. Cara, queria que você usasse esse espaço do podcast para agradecer. Eu acho que
eu tenho comigo que gratidão é uma das coisas mais importantes da nossa vida, né? Com certeza. Se você fosse agradecer as pessoas hoje, quem que você agradeceria, Eric? Cara, eu agradeceria primeiro a minha esposa, não tem como não falar, porque eu só consegui manter essa rotina porque ela fez todo o suporte ali por trás. Por exemplo, chegava do Mac, tomava banho, sentava no PC e ela já botava meu café para mim poder comer, entendeu? Então, vários detalhes assim. Então, não tem outra pessoa maior para poder agradecer assim do que ela. Tenho a agradecer muito a Deus, porque me deu capacidade também de poder passar, permitiu que eu passasse por essas coisas. E agradecer às pessoas que me seguem, porque muito tempo foi eu gravando, eu falando, e depois começou a aparecer um, apareceu outro, e o pessoal ali comentava para mim não desistir, e isso aí foi alimentando ali no tempo que eu ainda não tinha disciplina para estar ali todos os dias e fazendo. Então foi muito importante. Toda essa galera que acompanha, vocês são demais assim para os criadores de conteúdo. Então sempre que puderem comentar, dar uma palavra de incentivo, porque é muito trampo fazer. É muito trampo fazer as coisas. Então, e vocês também ganham, né? Porque, um exemplo, eu compartilho a minha rotina. Então, vocês conseguem ver como eu tomo as decisões. Ajuda, de certa forma, né? Porque eu sigo pessoas. Eu procurei informação na internet também para eu conseguir chegar até onde eu cheguei. Então, nós que somos consumidores, né? A gente tem esse papel muito importante. Espectadores? Espectadores e quem é criador, então eu agradeço também essas pessoas. E aí tem algumas outras pessoas, agradeço o pessoal do Mac, minha gerente, o pessoal lá que, mesmo sabendo que eu iria sair, me deu o apoio ali, me manteve, porque assim, eu sempre fui muito decidido. Então as pessoas olhavam para mim meio falando assim, cara, acho que não vai dar certo. Só que aí, eles não tinham coragem de me falar, porque eu falava assim, vai dar certo, pô. Que vai ter que dar certo. Vou fazer. Eu vou fazer dar certo, entendeu? Não tem como... E assim, eles confiaram, falaram, não, velho, vai lá. E aí me motivaram depois que eu já estava bem decidido. Então eu saí de lá com uma impressão muito positiva. Então agradeço porque eles fizeram parte também de toda essa trajetória. E aí tem várias pessoas que mandaram mensagem, algumas pessoas falando que ia pegar meu currículo para mandar para algum lugar e tal. Então isso é muito bacana. Todo mundo que deu esse suporte. Esse apoio social é muito legal, cara. E é muito importante, né? E é interessante, né? Você falando me remete a um conceito que é o conceito de qualidade de vida, né? Muitas vezes a pessoa acha que qualidade de vida é só ganhar dinheiro, morar num lugar bom, né? Não, mas qualidade de vida é você ter pessoas boas ao seu redor, ter bons amigos, ter um ciclo social que te motiva, que te apoia. Né, cara? Muito legal. Parabéns pela sua jornada. Espero que a sua história motive outras pessoas, né? Talvez seus amigos do Mac, talvez seus amigos, seus irmãos. Vamos tirar todo mundo do Mac aí. Fazer uma empresa de desenvolvimento chamada MacDev. Brincadeira, pessoal. Mas assim, cara, muito feliz de ver a sua história. E eu gosto de compartilhar histórias assim, sabe, Eric? Porque eu vejo que a juventude hoje ela tem muitos exemplos ruins. Cara, quando eu vejo um exemplo bom como você, cara, a gente tem que compartilhar, a gente tem que trazer isso à tona, né? Porque a gente tá cheio de bobeira, né? Sim. Cara, a internet tá repleta de coisas que não tem tanta utilidade. E um conteúdo como o seu é muito importante para nossa geração. Galera, acho que é esse o nosso podcast. Conteúdo massa, hein? Esse aqui vale o like, hein? Esse vale o like, vale o compartilhamento. E eu acho que é isso. Eric, quer deixar algumas palavras finais? Com certeza. Quero falar para vocês que, tem o objetivo de vocês, mas não foque somente no objetivo. Porque vocês têm que focar no que você vai fazer no seu dia a dia. Porque no como, né? É o hoje que vai fazer você chegar lá. Então, eu quero virar programador. Beleza, pega esse objetivo, deixa aqui no canto, porque quando você estiver desmotivado, você vai olhar para ele e vai se motivar novamente. Mas se preocupa com o que você vai fazer amanhã, o que você vai estudar amanhã, qual que é o próximo passo. Quando a gente coloca uma localização no GPS, a gente coloca ela e depois ele sempre vai mostrando qual é a próxima rua, para que a gente consiga chegar lá. Então, estudem, acreditem no potencial de vocês,
se dediquem, tenham rotina, porque rotina salva vidas. E é isso, cara. Acredito no potencial de vocês, porque eu acreditei no meu, acredito no das pessoas também, acredito que todo mundo é capaz, tendo um mínimo de organização, de comprometimento, a gente consegue chegar lá. Isso aí, baita conselho, cara. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que seja a primeira de muitas. Sempre que tiver novidade ali, fizer a transição, pode vir aqui. Né? Vamos estar de portas abertas. E aí fica, pessoal, esse grande exemplo, nosso amigo Eric. Eu acho que para você que está fazendo uma transição de carreira, serve como inspiração. Né? Para nós que somos experientes, que já temos algum tempo de carreira, serve também como inspiração para continuar, né? Uma jornada muito legal, né? E assim, compartilhem isso com seus amigos, com seus primos, com os seus filhos, né? Que estão ali às vezes ainda meio sem um norte, porque eu realmente acredito que a tecnologia pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha, assim como mudou do Eric. Né? O Eric não conhece toda a minha história ainda, daqui a pouco eu vou contar para ele num café, mas vocês já conhecem. Então, Eric, mais uma vez obrigado e vamos nessa. Juntos mudamos o mundo com dados.